Fala, samurai, beleza? Então, essa aula vai ser dedicada a gente aprender como consertar alguns erros que acontecem no Flutter, alguns erros de layout, erros de posicionamento, erro de ajustes de tamanho. Esses erros são muito comuns quando você está desenvolvendo as suas telas, certo? E como são erros bem recorrentes, quando a gente está iniciando, a gente acaba caindo nesses erros, eu decidi criar essa aula só para isso. E aqui a gente vai abordar alguns erros que te pegam e você vai entender por que eles estão acontecendo e vai entender também como corrigir eles, beleza? Então eu já criei aqui um projeto novo, só fiz limpar os comentários. Aquele projeto já que você está cansado de ver, beleza? Então o primeiro erro que acontece, ó, eu vou tirar esse center aqui e botar uma coluna, tá? Deixa eu dar formatada. Aí eu vou botar aqui dois containers, um abaixo do outro. Um container de altura 400 e cor verde, cor verde. E eu vou botar outro container aqui de cor amarela e de altura 400. Vamos rodar aqui para ver como é que isso fica. Opa, tá vendo? Já deu o primeiro erro, certo? Na verdade tem dois erros aqui. Qual é o primeiro erro? Ele não tá rolando, ó. Você vê que tem mais espaço aqui para baixo, mas ele não tá rolando. E você vê aquela tarja amarela que a gente já viu também o que ela tá dizendo. Ela tá dizendo que você estourou o limite aqui. Então ele coube esse container, que é 400, mas quando ele foi botar outro container embaixo, não coube. Para provar isso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Tem um objeto chamado MediaQuery, que a gente pode pegar ele assim, ó, MediaQuery.offContext, que ele tem aqui essa propriedade size e a gente pode pegar aqui a propriedade ref, certo? Então aqui a gente vai estar pegando a altura desse cara. Com certeza a altura é menor que 800, porque a gente botou um container 400 com outro container 400, 400 com 400, 800. Então, o tamanho da tela é menor que 600, é menor que 800. Vamos comprovar isso. Ó, 759. Então, tá coerente. Se eu botar 300, 300, ó, já dá certo, porque eu já botei um valor 300, 300, 600 é menor que 700 e pouco. Então, já menor que 759. Beleza? Então, só para terminar, a gente volta aqui pra gente voltar para esse erro, certo? Então, o Flutter tá me dizendo, ó, você está querendo botar duas coisas que não cabem na sua viewport, não cabem no tamanho da sua coluna, digamos assim. A gente tem duas formas de resolver isso, certo? A primeira forma é usar um widget que a gente já aprendeu, que é o widget expanded, certo? Uso expanded para esse e uso expanded para esse. Recarregar aqui. Pronto. Só fazendo isso, a gente já, entre aspas, resolveu o nosso problema, certo? Porque a gente disse para o expanded pegar o espaço disponível. Então, ele tentou ao máximo pegar o espaço disponível, certo? Com certeza, esses containers não têm altura de 400, mas ele tentou organizar de uma maneira que coubesse na tela, beleza? Mas vamos entender um pouquinho como é que o Flutter funciona nesse sentido, certo? Por que dá o erro, certo? É porque assim, o sistema de layout do Flutter, ele é sempre do pai para o filho. Então, o pai, ele diz, ó filho, ou filhos, vocês podem ter tal tamanho, certo? Então, deixa eu voltar pro erro que estava dando. Aí depois a gente explica por que o expanded resolve. Ó, então, como é que funciona aqui?
cada widget ele pode dizer a altura ou o tamanho adequado para ele. Por exemplo, uma coluna, a coluna você não sabe quantos widgets vão ter, certo? Como filho. Então a coluna diz, ó, eu tenho o tamanho infinito. A coluna passa para os filhos dele o tamanho infinito. O que isso significa? Ó, vocês podem ter tamanho infinito. Aí o container, quando ele recebe essa informação, ele foi avisado, ó, container, você pode ter altura infinita. E bem aqui ele diz, eu posso ter infinita, mas eu quero 400. Então beleza, o Flutter vai lá, pode ter infinito, eu quero 400, 400 é menor que infinito, ele se pinta na tela, beleza? Aí vai para o próximo container. O próximo container, o pai dele é a column. A column diz para ele, container, você pode ter uma altura infinita. Aí o container ouviu essa informação e disse, beleza, eu posso ter infinita, mas eu quero 400. Então ele foi lá e pintou na tela 400. Porém, não tinha mais 400 de tela para ser pintado. Mas ele pintou, porque a coluna disse que ele podia pintar só 400. Então ele foi lá e se pintou 400. Então você tem que ter isso na mente. O layout do Flutter, ele é do pai para o filho. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Eu posso criar aqui, como pai dessa column, um container. E eu posso dizer que a altura do container é 300. Olha o que vai acontecer. Viu? Por que aconteceu isso? Vamos agora adicionamos uma linha no nosso raciocínio. Então vamos lá. O container, ele está dizendo que ele quer uma altura de 300. Então o container passa essa altura para a column. Ele diz, column, você só pode ter no máximo 300. Quanto é que você quer ter? A column, ela sempre quer ter o máximo possível. Então ela diz, eu quero ter 300. Consequentemente, como a column só tem 300, ela passa para o filho. Container, você só pode ter 300. Você quer quanto? Aí o container diz, eu quero 400. Aí a column diz, container, você não pode ter 400. 400 é maior que 300, então eu vou lhe dar só 300. Então ele coloca 300 desse primeiro container aqui. E esse 300 já não cabe aqui, certo? Eu vou botar 400 só para ficar melhor de ver. Ó, ele bota esse 400 aqui. Ele consegue colocar todo o container verde aqui. Mas quando ele vai para o outro container, não tem mais nenhum espaço. E ele está querendo botar aqui. Por isso que aparece a tarjazinha aqui. Como é que você pode resolver isso? Como a gente falou. A gente pode colocar um expanded junto com expanded. Aqui não vai fazer muita diferença porque o tamanho é 400 aqui. Mas ele pelo menos vai parar de dar erro. Na verdade, ó, ele divide. É porque aqui já entra um pouquinho como o expanded ele funciona. O expanded ele pega o máximo disponível. E como eu tenho dois expanded, ele divide igualmente para cada um. Tem uma propriedade aqui chamada flex, que eu posso passar 2. E se eu passar flex desse para 1, ele vai deixar esse cara aqui e esse expanded de cima 2 vezes maior que o de baixo. Ó, com 2 vezes mais espaço. Então você também pode brincar com esse flex. Se você não passar um flex, ele assume que o flex é 1. Por isso que ele dividiu igual esses caras aqui. Beleza? Tá. Então a gente sabe resolver esse problema, mas isso não é exatamente o que a gente quer. Certo? Porque, por exemplo, digamos que eu queira... Vamos recarregar aqui. Digamos que eu queira colocar esses dois caras aqui. Certo? Vamos até tirar aqui o expanded. E tirar o expanded desse também. Digamos que eu queira colocar esses dois caras aqui. Eu estou dizendo, ó, Flutter, eu quero. Dá teu jeito. O Flutter não consegue, mas eu quero dizer para ele, coloque aí, nem que você crie uma barra de rolagem. Porque eu não quero ter que diminuir o tamanho dos meus widgets. Já que se eu usar expanded, ele vai diminuir o tamanho. Eu quero o tamanho original. Então você pode usar esse widget chamado Single Child Scroll View.
Deixa eu formatar aqui. Limpar aqui. Ó. Bastando usar o Tingle Child Scroll View e ele já cria a tua rolagem. Então eu posso botar, sei lá, outro container aqui da cor blue, azul. Blue, da cor azul. E eu tenho o meu scroll. Basta englobar no Single Child Scroll View, você também resolve o seu problema, certo? Aí vai de qual é a maneira que você acha mais interessante de resolver o problema. Beleza? Tem outra coisa interessante, outro erro que também dá muito no Flutter, que é o seguinte erro. Digamos que eu tenho uma column, eu tenho um filho e eu tenho um list view que tem como filho, sei lá, um container. Ó, ele deu um erro aqui, certo? O que é esse erro que está dando? Ó, ele diz aqui, vertical viewport was given an unbounded height. Vamos lá, vamos com calma. Já que a gente aprendeu que os layouts do Flutter eles são passados de pai para filho, o que está acontecendo aqui? A column passa para a list view a seguinte informação. List view, você pode ter uma altura infinita, certo? Porque a altura aqui da column não está definida por um container, por exemplo. Então ele diz, list view, eu sou a column, sou seu pai, e eu estou dizendo que você pode ter um tamanho infinito, certo? Quando chega no list view, ele vai dizer para o container, o meu pai disse que eu posso ter infinito, e eu também posso ter infinito. Então, nessa hora, o Flutter, ele se embanana um pouco, certo? Porque tem dois infinitos aqui. Esse cara passa que esse pode ser infinito e esse também pode ser infinito. Então, o Flutter não sabe como colocar um infinito dentro de outro infinito, certo? O Flutter se perde um pouquinho. Como é que a gente pode resolver isso? Tem duas opções de resolver isso. A gente pode colocar aqui um container e definir uma altura 300. Ó, fazendo isso, a gente já resolve o problema. Por que a gente resolve o problema? Porque agora muda a ordem. Então a column diz, container você pode ser infinito. Aí o container, beleza column, eu sei que eu posso ser infinito, mas eu quero ser de tamanho 300. E agora a list view recebe o tamanho 300 e não o tamanho infinito. E ela, que queria ser infinito, agora vai estar limitada a ser 300. Então ela não dá erro. O Flutter não consegue. O Flutter consegue, nesse caso específico, se virar com relação a isso. Certo? Outra maneira, sem ter que usar isso, é usar um parâmetro chamado shrink-wrap. Certo? Que esse parâmetro é justamente para resolver esse problema. Você pode dizer, você está tipo, entre aspas, burlando o Flutter. Você diz, Flutter, eu sei que a minha list view, a column passou para ele uma altura infinita e a list view também quer ser infinita, mas usando esse shrink wrap, ele tipo se encolhe para o tamanho adequado. Como se a list view, mesmo sabendo que pode ser infinito, ela pegasse só o tamanho máximo, por exemplo. Então é outra maneira de resolver esse outro problema. Beleza? Então, esses já são os dois maiores problemas que a gente pode ocorrer no layout com Flutter. Esse negócio de não dar uma altura definida e os estouros de tela que podem ocorrer, certo? Por último, para a gente terminar os erros mais comuns, a gente pode citar esse outro. Ó, digamos que eu tenho uma column e nessa column ela tem uma row e como filho dessa row eu tenho um text, meu texto.
Aqui não tem nenhum problema. Se a gente rodar aqui, ele vai mostrar ali meu texto. Agora, digamos que essa minha informação não seja hard-codada assim. Digamos que ela venha de uma API ou venha do banco de dados. E por algum motivo veio um texto desse tamanho aqui. Certo? Eu não esperava, mas veio um texto desse tamanho. Quando a gente recarregar aqui, vai dar o nosso errinho lá. Certo? Nosso errinho de estouro porque passou da linha. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso colocando já o nosso famoso expanded. Vamos formatar aqui. Botar aqui as nossas vírgulas. Então, quando a gente recarregar aqui, o Flutter já faz o serviço pra gente. Porque, além de não cortar, ele já quebra a linha pra gente. Então, muitas vezes é bom, é interessante, quando você não tiver certeza se vai caber ou não caber, use o Expanded. Porque o Expanded, ele vai te garantir que tu não vai ter essas quebras de informação e ele ainda te garante que o teu aplicativo ele vai ficar responsivo. Beleza? Então é isso, pessoal. Por essa aula é isso. Pode ter certeza que esses 3 errinhos de layout que eu falei aqui são dos erros que mais aparecem quando você estiver desenvolvendo. Então entenda muito bem eles. Entenda como é esse processo do Flutter de passar. A gente chama de constraints. O Flutter passa a constraint do pai para o filho. O que é a constraint? É algo dizendo, ó filho, tu pode ter tanto de largura e tanto de altura. Essas são as constraints. Então as constraints no Flutter, ela sempre é passada do pai para o filho. Então entenda muito bem isso, porque entendendo isso, você entende como é que muita coisa funciona. E você entende também por que vários erros desses acontecem. E por fim você entende como corrigir eles. Mas assim, essa aula é legal porque te dá a ideia já de cara dos principais erros. Beleza? Então é isso, por essa aula é só. A gente se vê na próxima. Valeu!